Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Josué. É o 6º livro da Bíblia. Livro de Josué. Capítulo 14. Josué, capítulo 14, nós vamos fazer a leitura do verso 6 até o verso de número 15. 6º livro da Bíblia, livro de Josué, capítulo 14, a partir do verso 6. Eu gosto de esperar mesmo e de repetir várias vezes, porque eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Livro de Josué, capítulo 14, a partir do verso 6, diz assim a palavra do nosso Deus: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Verso de número 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos atrás. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Verso 15. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Quero chamar a sua atenção para o verso de número 10. Eu vou ler novamente. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, a tua palavra nos orienta, ela nos direciona e impulsiona. A tua palavra, ó Deus, é viva e eficaz.
te pedimos pela ação do Espírito Santo, que o Senhor nos ilumine, para uma compreensão adequada, correta, única, e que isso mova, impulsione a nossa vida, a servir-te da maneira adequada, a amar-te e a confiar na tua palavra e nos teus mandamentos. Usa-me como instrumento do teu querer e da tua vontade, para proclamar os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Em nome do teu Filho Jesus, a palavra viva que veio do céu, nós oramos, amém. Irmãos, irmãs, o livro de Josué é um livro de conquistas, pois o povo de Israel agora não está mais no deserto, como estava outrora, quando saiu do Egito, e passou 40 anos peregrinando no deserto. O livro de Josué está inserido no contexto em que o povo de Israel está possuindo a terra prometida, está conquistando aquilo que Deus havia prometido, e havia outorgado a eles, dentro de um compromisso, dentro de um pacto que Deus tinha feito com o povo de Israel, uma aliança que Deus tinha feito com este povo. A terra prometida fazia parte deste contexto pactual, de aliança, entre o povo de Israel ser o povo de Deus. O capítulo que nós lemos é um capítulo que faz menção a outros textos bíblicos do povo e da história de Israel. Caleb é um dos 12 espias que foram enviados da terra de Cades Barneia, no deserto, para a terra prometida, para averiguarem as cidades, para conhecerem as estratégias, como era o seu povo, como era o fruto da terra, a parte geográfica e a terra prometida que Deus havia prometido. Você vai encontrar essa história narrada no livro de Números, capítulo 13, e Números, capítulo 14. Você também vai encontrar a repetição desta mesma história, do envio dos espias à terra prometida, dos 12 espias, no livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, no capítulo 1. Caleb foi enviado com mais 11 representantes das tribos de Israel. Um deles recebe o nome do livro que nós estamos lendo, que é Josué. Você lembra da história? Eles foram conhecer a cidade, a terra, as cidades e a terra prometida, e eles voltaram com um relatório, e aquele relatório falava que a terra prometida era tudo o que Deus tinha falado, ela manava leite e mel. Porém, 10 dos espias vieram com uma visão pessimista e incrédula, e isso fez com que o povo fosse influenciado a não tomar uma atitude de fé, obedecendo o pacto que Deus tinha feito com aquele povo. O texto que nós acabamos de ler, no verso 6, introduz a fala de Caleb, lembrando o que Deus falou há 45 anos atrás. Hoje eu estou aqui para trazer essa mensagem, por conta das bodas de 45 anos dos meus pais. 45 anos. Uma história, uma vida é construída em 45 anos. Eu mesmo não tenho 40, tenho 39. A história de 45 anos é uma história que se constrói vida, filho, família, casa, legado. Eu escolhi esse texto justamente por causa dos 45 anos de Caleb. Ele lembra do que Deus falou há 45 anos atrás. Caleb não esquecia das promessas. Por isso eu quero propor um tema essa noite, para que os irmãos guardem no coração: a lembrança e a confiança das promessas de Deus
dentro da aliança que Ele tem conosco. A lembrança e a confiança das promessas, da aliança que o Senhor tem conosco, com o seu povo. Primeiro ponto sobre este contexto histórico e destes 45 anos que agora Caleb no verso 6 chega. Eu lembro que Deus falou há 45 anos atrás a você, Moisés, e falou a respeito de mim. É assim que começa o verso 6. Caleb disse: o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu estou falando Moisés, mas na verdade é Josué. Troquei Josué aqui por Moisés. Lembrou o que Deus falou. E o que Deus falou? Dizia respeito a quê? A toda a história que envolvia Caleb e o pacto de Deus com a aliança com aquele povo na terra prometida. Isso aponta algumas características importantes. A primeira delas é que Caleb era um homem com um coração tomado pela fé. Caleb, na sua história, demonstra um coração cheio de confiança em Deus. Você pode ler comigo, se a sua Bíblia estiver aberta, o verso 7. No verso 7, Caleb está dizendo o que aconteceu. Ele está lembrando que ele foi um dia um espião do povo de Israel, um espião que foi enviado de Cades Barneia para a terra prometida. E quando ele voltou dessa espionagem, ele diz como ele deu o relatório da sua missão. Olha a parte final do verso 7. O que Caleb diz? Ele diz assim: me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Eu relatei a Moisés como eu sentia no meu coração. Veja bem, a expressão sentir, ela aponta assim para uma questão de sentimento, mas era um sentimento baseado em evidências de fé. E eram evidências de fé não apenas como um pensamento positivo, alguém que diz assim: não, eu creio que nós podemos conquistar a terra prometida, eu vou pensar proativamente. Não, quando ele relata o que sentia no seu coração, ele relata o que Deus havia prometido. Eu quero fazer você voltar aí comigo nessa história lá em Números capítulo 13. Deixa marcado Josué 14. Lá no capítulo 13, versículo 30, os espias retornaram, e quando eles retornam, eles falam: olha, a terra é boa, só que o povo lá é gigante. A terra é boa, mas as cidades são fortificadas. A terra é boa, mas nós estamos com medo de entrar lá. E no meio desse discurso, olha o versículo 30, olha o que Caleb faz. Ele interrompe, olha o verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu fiz um pouco teatral, admito, devo ter me saído bem. Ei, parem com essa conversa, vamos subir e tomar a terra, porque certamente o Senhor nos dará posse dela. Caleb era um homem com um coração tomado pela fé no pacto que Deus tinha feito com este povo, de dar-lhes a terra prometida, de fazer deste povo o seu povo santo.
Olha o capítulo 14, agora, o capítulo seguinte, porque o povo tenta calar a voz de Caleb e Josué, eles tentam descredibilizar a Josué e Caleb, eles inclusive pensam em escolher um outro líder a não ser Moisés, destituir Moisés da liderança e retornar ao Egito, retroceder, porque eles estão com medo. E agora olha só o que Caleb e Josué manifestam com o seu coração, versículo de número 6 até o versículo de número 9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Josué e Caleb estão fazendo essa expressão de confiança, de fé, por causa do Senhor, por causa da palavra do Senhor e da promessa do Senhor. Meu irmão e minha irmã, quando em Josué capítulo 14, 45 anos depois deste evento, Josué lembra que ele relatou o que sentia o coração. Josué está falando que ele, quando relatou porque cria na promessa. Ele acreditava no que Deus empenhou. Assim deve ser a nossa vida, meu irmão e minha irmã. No pacto que nós vivemos com o Senhor, na vida de fé que nós temos diante do relacionamento através do seu Filho Jesus, nós também vivemos uma aliança com Deus, uma aliança que Deus fez através do seu Filho Jesus, e esta aliança inclui um povo, e também inclui uma terra prometida, a Jerusalém celestial, o novo céu e a nova terra, a eternidade. A minha pergunta a você é: você tem enchido o seu coração de fé absoluta, ao ponto de deixar o seu coração tomado por aquilo que Deus prometeu, por aquilo que Deus empenhou? Através de Cristo Jesus, eu e você podemos ter convicção das suas promessas e desta aliança, que nos inclui num pacto de graça e de salvação, que nos inclui num estado de expectativa pela gloriosa volta de Jesus, onde todos nós seremos glorificados, e isso significa que seremos transformados sem mais a influência do pecado e da natureza pecaminosa na nossa vida. Josué era um homem que tinha o coração tomado pela fé. Eu relatei o que senti no coração, e em Números, quando nós voltamos, o relato de Josué e Caleb apontam para um pacto com Deus, que Deus fez com aquele povo e das suas promessas. A confiança de Josué não estava na força do povo de Israel. A confiança de Josué e Caleb não estava nas habilidades militares e bélicas do povo de Israel. A confiança de Josué e Caleb estava na promessa de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero te fazer uma pergunta: o que tem tomado o teu coração? Tem uma frase de um livro que eu li antes de ir para o seminário, um livro de um teólogo chamado George Forell.
Ele escreveu um livro chamado Ética da Decisão. E esta frase do livro marcou a minha vida. Ele diz assim: se o coração do homem não estiver tomado pela fé cristã, alguma outra coisa ocupará o seu lugar. Eu vou repetir: se o coração do homem não estiver tomado pela fé cristã, alguma outra coisa ocupará o seu lugar. Você sabe o que ocupou o coração dos outros espias e dos demais do povo de Israel? A incredulidade e a rebeldia. Nós vemos isso no discurso de Caleb e Josué, em Números capítulo 13 e em Números capítulo 14, quando eles dizem: não sejam rebeldes contra o Senhor. A rebeldia para Deus é como o pecado de feitiçaria, diz em 1 Samuel. O que tem ocupado o seu coração? Ele está tomado pela fé? Segunda característica desta lembrança de 45 anos de vida após um ato histórico na vida de Caleb, é que Caleb era um discípulo perseverante. Pastor, discipulado não é uma coisa para o Novo Testamento? É verdade. Mas o pastor Azael me deu um livro de presente, um livro que eu tenho degustado muito devagar, que é um livro sobre, um comentário sobre Juízes, do pastor Timothy Keller, pastor da igreja presbiteriana de Manhattan, Redeemer, o nome da igreja. E ele faz um comentário sobre a vida de Caleb no livro de Juízes, porque Caleb é citado no livro de Juízes. E quando é apresentada a família de Caleb, ela é apresentada como a família ideal do povo de Israel. E ele é apresentado como um discípulo ideal, um discípulo radical. Eu quero chamar a sua atenção para o texto de Josué, capítulo 14, que nós lemos, mas agora o verso 8 e 9. O texto diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Você pode ler comigo essa última frase? Eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Agora olha o verso 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Perseveraste em seguir. Eu quero chamar a sua atenção para dois verbos, um verbo que aparece duas vezes nesses dois versículos: seguir e perseverar. O primeiro é seguir. E o que é o discipulado? Se não seguir. Jesus, o Mestre, o Senhor, o próprio Deus Emanuel, convidava e chamava pessoas para serem seus discípulos. E como era feito este convite? Como era feito esse chamado? Vinde, segue-me. Quando o Evangelho de Lucas relata como Jesus fazia os seus discípulos, no capítulo 9, o texto diz que ele dizia a todos: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Por isso, seguir é marca do discipulado. Um discípulo segue, é conduzido por alguém. Caleb diz: eu perseverei em seguir o meu Deus. Um discípulo perseverante, um discípulo que não desiste.
Quando Jesus dizia a todos: se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz. Só quem é discípulo de verdade vai até a cruz com Cristo. Só quem é discípulo de verdade entende o chamado de Cristo, que é um chamado sim para a cruz. A cruz para a igreja não é emblema de vergonha e de dor. A cruz para a igreja é onde nós morremos com Cristo. Paulo diz isso em Romanos capítulo 6, que estamos unidos com Cristo na sua morte. Porque com Cristo nós morremos aonde? E para o quê? Para o pecado. E estamos unidos com Cristo na sua ressurreição, para vivermos em novidade de vida. O discipulado nos chama para um discipulado perseverante, irmãos. E a nossa perseverança nos leva para a cruz. Caleb entendeu isso, ainda que antes de Cristo, prefiguradamente, ele cria na promessa de Deus e na aliança de Deus com o seu povo. Jesus está simbolizado nessas alianças do Antigo Testamento, através do sangue derramado do Cordeiro, através do próprio Deus sendo o vínculo do cumprimento desta aliança. Meu irmão e minha irmã, não há espaço para a vida cristã, senão pelo discipulado, e no discipulado é preciso haver perseverança. Uma marca do discipulado verdadeiro é a perseverança dos santos. Esta é uma certeza que a igreja pode gozar. Caleb procurou Josué no período em que eles estavam tomando a terra prometida. Já fazia 5 anos que eles estavam nessa empreitada de tomar as cidades, de possuir as terras, de expandir geograficamente, de estabelecer cidades, de reconstruir muros, de colocar uma sociedade hebreia, do povo de Deus naquele local. Caleb vem, procura Josué e diz: eu lembro do que Deus falou há 45 anos atrás. Eu lembro como estava o meu coração, tomado pela fé e pela certeza de que a terra era nossa. E eu agora lembro da minha perseverança em seguir o Senhor meu Deus. Você sabe que a palavra perseverança vai aparecer também em Deuteronômio? Deuteronômio capítulo 1, quando vai se falar da atitude de Caleb, e Deus faz a promessa de que ele entraria na terra prometida com Josué, aparece o termo perseverança. Eu quero convidar você para ver comigo Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, capítulo 1, verso de número 36. Deuteronômio capítulo 1, verso 36. No verso 35, Deus está manifestando um juízo, porque o povo não ouviu Josué e Caleb. Eles resolveram se rebelar contra Deus e não possuir a terra prometida, não confiar na promessa e na aliança. Eles desprezaram o que Deus estava fazendo com eles e prometendo a eles. Aquela geração não entraria na terra prometida, eles morreriam no deserto. Aí vem o verso 36, olha o que Deus fala a respeito de Caleb: salvo Caleb, ele e seus filhos, portanto, perseverou em seguir ao Senhor. Deuteronômio, outra narrativa bíblica a respeito deste servo de Deus. O que ele fez? Ele perseverou em seguir. Ele era um discípulo perseverante, e o discípulo perseverante não tem medo de tomar a cruz e morrer para o pecado com Cristo, de se unir a Cristo. Por falta de perseverança, casamentos acabam. Por falta de perseverança, pessoas esfriam na fé.
Por falta de perseverança, pessoas abandonam a igreja. Por falta de perseverança, a igreja abandona o trabalho missionário. Por falta de perseverança, nós deixamos de orar. Por falta de perseverança, nós deixamos de crer. Mas o nosso chamado para seguir Jesus é um chamado para perseverar na fé. E esta é uma característica dos eleitos de Deus. Caleb demonstra que é um discípulo perseverante. 45 anos. E eu ainda creio na promessa. Versículo 10. E o que aconteceu com quem não foi perseverante? Não entraram na terra prometida. Uma geração que ficou para trás. Uma geração que deixou de experimentar os propósitos de Deus. Uma geração que se privou e foi privada pelo próprio Deus dos benefícios da aliança com o Senhor. Este foi o juízo. E sabe como Caleb se refere a estas pessoas? No verso de número 8, ele diz que os outros espias, os irmãos que foram com ele espiar a terra, desesperaram o povo. A ideia de desespero aqui é de estar desolado, sem rumo. Eu quero contar um episódio de uma vez que eu e a minha família nós fomos para a praia. E nós fomos lá na Bahia, morávamos lá. E entramos todo mundo na água. O Moisés caiu dentro de um buraco que a onda faz na areia da praia. Não era tão fundo, mas era suficiente para não dar pé. E minha mãe então viu o Moisés bebendo água, se afogando. E minha mãe então foi dar um passo em direção ao Moisés para tirar ele daquela situação. Moisés era bem pequeno. Então minha mãe também, não sabendo nadar, passou a beber água. E como eu estava muito perto, eu achei que se eu estendesse a mão, eu tirava a mãe e o Moisés. Só que tem um detalhe: quem está se afogando geralmente fica desesperado. Você já viu uma pessoa se afogando? Ela fica desesperada. Eu não consegui tirar a minha mãe de lá. Ela que me levou para onde ela estava. E ali, meus irmãos, acreditem, o desespero causado por espuma, sal, areia, se transformou em um tentando agarrar o outro para subir. Até que veio um salva-vida grandão, fortão, e tirou todo mundo de lá. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu saí de lá até mordido. Alguém me mordeu. Foi. No desespero. Por isso que um bombeiro, treinamento de um bombeiro, como é que é? Quando ele vai salvar alguém que está se afogando, primeira coisa que o bombeiro ou o socorrista deve fazer é imobilizar essa pessoa, para que o desespero dela não te prejudique. Os espias geraram desespero no povo de Israel. E desespero faz a gente se debater, se morder, mas não tira a gente do buraco. Faz a gente se afogar nas nossas próprias culpas, nos nossos próprios erros e na falta de perseverança que cerca a vida de quem não tem o coração tomado pelo discipulado. Meu irmão, minha irmã, eu quero te falar de uma terceira característica. Caleb, além de ter o coração tomado pela vida de fé, além de ser um discípulo radical, ao ponto de viver em perseverança, Caleb também vivia o resultado da aliança. A aliança não era uma promessa distante. O pacto que Deus tinha com Deus, com o povo de Israel, não era algo afastado dele, longe dele, que ele só ouvia falar sobre. Não. O relato de quando Caleb procura Josué, a partir do verso 10 até o verso 12, é assim. Eu lembro
que há 45 anos atrás Deus disse: eu hoje tenho 85 anos e eu ainda estou disposto a receber o que Deus me prometeu. Eu quero a minha parte da terra, eu quero a minha herança, eu quero Hebrom para mim. Se vocês pudessem me ver sem o paletó, vocês veriam que eu estou arrepiado. Porque quando nós vivemos dentro do compromisso do pacto com Deus, o tempo não é importante mais. Que se passe 10 anos, 40 anos, 45 anos, eu sei quem falou, eu sei quem disse, eu sei quem fez essa obra. Não foi homem, foi Deus. E isso vale para a nossa vida prática de fé, irmãos. Leve isso para o seu casamento. Leve isso para o seu relacionamento com o seu marido e com a sua esposa. Meu pai e minha mãe estão fazendo isso esses dias. 45 anos. Eu sei quem fez. Ainda tenho disposição para renovar votos, para celebrar e louvar a Deus diante disso. E eu ainda creio na continuidade dessa aliança. É assim na vida cristã. Força e coragem. Caleb diz: eu ainda consigo lutar. Então lute. Eu ainda consigo sair ao encontro daquilo que Deus falou. Eu quero a minha parte da herança. Força e coragem faz parte da vida daqueles que são chamados para viver um relacionamento de aliança e compromisso com Deus. Porque o Senhor é a nossa força, é Ele quem nos encoraja. O livro de Josué começa inclusive com Deus falando isso para o servo Josué, o mesmo companheiro de Caleb, que também, como Caleb, recebeu a promessa de entrar na terra prometida. Deus diz para Josué: não tenha medo, seja forte e corajoso. O verso de número 12, ao viver essa aliança, Caleb expressa sua confiança no que Deus disse. Verso 12 diz assim: agora pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Espera aí, ele queria o monte de Hebrom por quê? Porque era bonito? Porque era a cidade mais antiga do mundo antigo? E era. Hebrom é datada como uma cidade mais antiga do que as principais cidades do Egito. Ele queria Hebrom porque era uma cidade estratégica dentro do povo de Israel? Não. Quando ele chega para Josué e fala: Hebrom é minha, ele diz: porque o Senhor falou. Foi Deus quem falou através de Moisés: eu quero, é minha, eu creio. Meu irmão, Deus ainda fala hoje. Preste atenção nisso. E Ele fala através da sua palavra. Ele ainda fala através de Moisés. E Ele ainda fala através dos profetas. E conforme os apóstolos relatam em Hebreus capítulo 1, nos falou pelos pais, pelos profetas, e nos falou pelo Filho, Ele fala hoje, através das Sagradas Escrituras, pelo Espírito Santo, ao coração da igreja. Palavra revelada. A Bíblia é chamada de Antigo Testamento e Novo Testamento. E testamento significa pacto, aliança. A Bíblia é a escritura das alianças, da aliança e da promessa, do pacto de Deus conosco. E a minha pergunta, meu irmão e minha irmã, é se você crê nesta palavra, no que ela garante, no que ela ensina e no que ela instrui. Quando Caleb está dizendo que Deus falou sobre ele possuir a terra, ele também está dizendo que ele creu quando Deus falou que era para tomar a terra, e ele foi obediente à palavra. Sabe o que nós queremos?
Nós queremos a bênção de Deus para o nosso casamento, para a nossa vida, para o nosso trabalho, mas nós não queremos muitas vezes demonstrar obediência ao que Deus falou através da sua palavra e de sua aliança conosco. Salmo 25, versículo 14, era um dos versículos preferidos da nossa irmã Shirley, esposa do reverendo Saulo. Ela sempre dizia o Salmo 25, versículo 14. O que diz lá? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, abra sua Bíblia lá, grifa esse versículo. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A aliança de Deus é para quem tem intimidade com Ele. E intimidade, a demonstração dessa intimidade é temor. E o que é temor a Deus? É ter medo de Deus porque Ele pode me mandar ao inferno? Sim, é verdade, Ele pode. E Ele fará com os ímpios. Ele fará com Satanás e os seus súditos. Mas isso não é temor de Deus. Temor a Deus é levá-lo a sério. E quem leva a Deus a sério, leva a sua palavra a sério. Quem vive o resultado da aliança, leva a palavra de Deus a sério. Eu quero concluir esta mensagem falando aos meus pais, Luiz Antão e Elza Rosa Pires Antão. Parabéns pelos 45 anos de casados. Parabéns por ainda entenderem que os 45 anos não anularam o que Deus prometeu na sua aliança para o seu povo com o casamento. Parabéns por não desistirem, por crerem e perseverarem com um coração tomado de fé. Eu quero dizer agora aos jovens, aos solteiros, não importa qual tempo vai passar, não importa quanto tempo vai passar, deixe o seu coração tomado pela fé, siga ao Senhor seu Deus, como um discípulo radical e perseverante, e então desfrute da aliança, porque você confia na sua palavra, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Josué e Caleb representam isso. Cristo está apontado nessa história, porque Ele é a renovação de uma aliança com o seu povo. E você sabe como Jesus faz essa renovação? No sangue derramado na cruz. E o desafio é sermos discípulos, discípulos perseverantes, discípulos que lembram do que Deus disse e da palavra que Ele empenhou. Meu irmão e minha irmã, sejamos esses discípulos que confiam e lembram da aliança de Deus com tanta confiança que movem as suas vidas, o seu casamento, o seu trabalho, o seu ministério na igreja, a sua vivência, de acordo com os propósitos da aliança de Deus. Que Deus faça isso em todos nós. Que Deus realize isso sempre no coração da sua igreja. Eu gostaria de fazer uma oração. Deus, Senhor único e verdadeiro, obrigado, ó Pai, porque Caleb enche o nosso coração de entusiasmo, para não desanimarmos com o tempo, mas sim perseverarmos, para tomar o nosso coração de um sentimento de fé tamanho, que impulsione a nossa vida, em tal confiança e crença nas Tuas palavras e na Tua aliança, que não sejamos, ó Deus, tentados a não obedecer, a não seguir e a não confiar. Em Cristo Jesus, nós queremos atender ao chamado do discipulado perseverante,
em sim nos unir com Ele na obra da cruz e estarmos unidos com Ele na sua ressurreição, para uma vida nova, uma vida diante das suas promessas. É nessa esperança que nós oramos em nome do teu Filho Jesus, aquele que fez nova aliança conosco. Amém.